e fazendo um bloqueio, muitas vezes, do valor integral e bloqueando tudo que a pessoa tem na conta para tentar saldar a dívida. Nesses casos, a pessoa deve sim procurar o judiciário e buscar uma medida liminar para, de forma urgente e imediata, promover o desbloqueio do valor que foi indevidamente bloqueado pelo banco. Nossa próxima pergunta é do Lucas Andrade. Gostaria de saber o que fazer caso o banco ou loja que não queira conceder o desconto em razão da quitação antecipada da dívida ou queiram cobrar multa pela antecipação. Via de regra, os contratos de financiamento com bancos, com lojas, que são os mais comuns, né, no mercado de varejo, eles, no momento que a pessoa resolve antecipar e quitar aquele empréstimo, aquele financiamento, a instituição ela é obrigada a deduzir o valor correspondente aos juros que remuneraria o tempo que a pessoa levaria para pagar aquele empréstimo, aquele financiamento. Caso não faça isso, novamente temos jurisprudência já remansosa do judiciário que garante que seja feita essa dedução. O que importa é pagar essa dívida. O que importa é pagar a dívida. Vamos ver a nossa próxima pergunta, é do Rogério Alencar, lá de Porto Alegre. Em caso de atraso no pagamento das prestações de um carro, por exemplo, o fornecedor poderá ir na casa do consumidor para retirar o bem adquirido? De forma alguma. A gente tem uma máxima no direito, no ordenamento jurídico do Brasil segue essa máxima, de que o cidadão, e aí as pessoas físicas e jurídicas... Tirar o pé não dá pra recolher. Bombom, pega bombom aí, Analisa. Eu tô ouvindo, porra. Então, a pessoa que está sendo cobrada pelo banco, vamos supor, um financiamento de um veículo. A pessoa atrasou diversas parcelas, já ligou, cobrou, já escreveu no SPC e a pessoa não pagou e o banco resolve então partir para a última medida, que é recuperar o bem, recuperar o veículo. O banco precisa judicializar essa questão e ter o respaldo de uma decisão judicial, que seria um mandado de busca e apreensão, para recuperar esse bem. Sem uma autorização judicial, o banco não pode ir até a casa da pessoa e pegar esse carro. Vamos ver nossa última pergunta. É da Júlia Arcanjo, lá do Rio de Janeiro. Meus bens podem ser penhorados para pagar dívidas de banco? Sim. O que há na lei é uma exceção para o caso do bem, o imóvel que é a residência familiar. Via de regra, esse é um bem que é impenhorável, salvo se esse é o bem que foi objeto de financiamento junto ao banco. O sujeito financiou o imóvel onde mora com a família. Nesse caso, o imóvel está sujeito a isso. Então, tem essa proteção com relação ao imóvel onde reside a família. Agora, de maneira em geral, com autorização judicial, o banco pode buscar a penhora de tantos bens quantos forem necessários para que se consiga quitar aquela dívida. Agora, o importante é o consumidor também ter um equilíbrio, né? Nós vimos aí na reportagem a decisão, a jurisprudência do STJ, que mostra a possibilidade de limitar a parcela em 30% do salário da pessoa, né? Da renda. O problema é que você vai fazendo empréstimo numa loja, faz empréstimo na outra, isso acaba passando além e comprometendo todo o salário, né? Quando a gente vê uma questão dessa natureza chegando até um tribunal superior, Tribunal de Justiça, isso revela que há, de fato, alguma enfermidade social com relação ao consumo, né? Porque para se estar judicializando isso, o judiciário tem que estabelecer um patamar de 30%, é porque a sociedade não está muito bem educada com relação ao consumo e acaba extrapolando. Realmente é preciso ter esse cuidado aí e consciência de consumir até o limite do que ganha. É isso, Rafael, só tenho que agradecer a sua participação aqui hoje nesse TJ Notícias. Muito obrigado. Foi um prazer e eu espero ter contribuído aí com esses esclarecimentos. Ótimo. E olha, nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver que herdeiro pode requerer uso capião de imóvel em partilha de herança. Eu volto já. Capião mesmo. Herança aí. De repente, Como os sistemas fiscais dos Eu tô vendo os estados otários jogar aqui. atualmente agem para manter ou aumentar os níveis de arrecadação. Quando o cidadão ele vai no hospital, Você quer aprender justiça? de saúde, quando Faça ele requer o direito à moradia, Estude para ser advogado. todos esses direitos Faz têm direito, que ser faz bancados pelo Estado. Depois e isso você faça um doutorado demanda dinheiro. Os chamados jogos para ser fiscais, juiz. as novas regras e estratégias em Mas mundo pronto, aí vai ser globalizado advogado juiz. são tema do Academia. Só estudar.
O Superior Tribunal de Justiça não admitiu suspensão de passaporte, mas autorizou a retenção da carteira de motorista para pressionar o devedor a pagar dívida. No caso analisado pelos ministros da 4ª turma, uma instituição de ensino pediu a suspensão dos documentos do devedor até que ele quitasse uma dívida de quase R$17 mil, o que foi acatado pela Justiça do Estado de São Paulo. O homem recorreu ao STJ, argumentando que a apreensão dos documentos ofende a liberdade de locomoção. Os ministros do STJ aceitaram parte do recurso. Eles consideraram desproporcional a apreensão do passaporte, mas autorizaram o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação para coagir o devedor a pagar a dívida. O relator do caso, o ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que existe a possibilidade de retenção do passaporte, mas que deve ser bem fundamentada e que, nesse caso, a medida não foi razoável. Em relação à suspensão da carteira de motorista do devedor, o ministro destacou que a medida não impede o direito de ir e vir do cidadão, desde que não o faça como condutor do veículo. Os ministros da 3ª turma entenderam que herdeiro que mora sozinho em imóvel há mais de 15 anos pode requerer uso capião. A ação de uso capião extraordinária foi proposta por um dos herdeiros que buscavam reconhecimento em seu favor da posse de um imóvel objeto de herança. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou extinta a ação sem julgamento de mérito por entender que o fato de ser herdeira e possuidora do bem de forma exclusiva não permite que ela adquira a propriedade individualmente. O caso chegou aqui no STJ e a 3ª turma reafirmou o entendimento de que é possível um dos herdeiros pedir a posse de um imóvel. Para isso, é preciso que ele tenha morado por 15 anos seguidos no local e que os demais herdeiros não sejam contra a transferência da propriedade, conforme prevê o artigo 1238 do Código Civil de 2002. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que o STJ possui jurisprudência no sentido de que um dos herdeiros adquira em nome próprio o imóvel se atendido dos requisitos legais do uso capião e que ele tenha exercido posse exclusiva do bem como se fosse dono. Com a decisão do STJ, o processo deve retornar à origem para o julgamento de mérito. A 3ª turma do STJ determinou que mesmo com laudo de neurocirurgião, Ela não tem psiquiatra nada. deve realizar Aí você mete na licença. Ela vai se enterrar. O cara morreu, a família continua. A Lei 10.216 de 2001 estabelece que para a internação voluntária de paciente em clínica psiquiátrica é necessária a participação e a avaliação de um profissional que justifique a internação. Se for uma perícia psiquiátrica, né, uma junta médica oficial, né, uma junta médica do Estado, né, que por algum motivo, seja trabalhista, né, seja civil, seja criminal, qualquer demanda dessa natureza, há necessidade de ter pelo menos um psiquiatra nessa área. Não é possível a presença do especialista. Foi exatamente isso que os ministros da 3ª turma do STJ determinaram julgar o recurso de uma mulher contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a sentença que julgou não ser necessária a perícia complementar ou substitutiva em processo no qual havia laudo pericial apenas de médico neurocirurgião. O caso foi parar em segunda instância depois que o juiz interferiu o pedido de realização de nova perícia e encerrou a fase pericial considerando apenas o laudo assinado pelo neurocirurgião. No recurso ao STJ, a mulher contestou a decisão, ressaltando que a internação contra a vontade dela foi determinada por neurocirurgião com base em informações prestadas pelo marido na época. O médico considerou a mulher incapaz de decidir sobre a própria internação, porque ela apresentava risco de suicídio, agressão e fuga. A ministra Nancy Andrighi explicou que tanto o neurocirurgião quanto o psiquiatra têm capacidade Mas às vezes o som técnica sai para alto conduzir o laudo e que naturalmente. cabe